que te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém? Bom, vamos lá. Quem estava na aula passada aqui, ergue a mão. Amém. Amém também, né? Vamos agradecer por tudo. Então, só para a gente relembrar o que a gente falou na aula passada, o tema desse mês aqui é oração e jejum. O jejum a gente vai falar na terceira aula, que é no próximo domingo. Tá? A gente tá subdividido por alguns tópicos aí. Na semana passada, a gente falou o significado da palavra oração. Quem lembra? A gente falou o significado da palavra oração. Nós demos também alguns exemplos de oração, ou alguns exemplos de orações. A gente pegou no Velho Testamento e no Novo Testamento também, né? Então, a aula passada foi baseada nisso. E hoje nós vamos falar de propósitos. A oração ou as orações, elas têm que ter um propósito. Pode ser feita uma oração genérica? A gente pode fazer uma oração genérica? Quem acha que pode ser uma oração genérica ou tem que ter um propósito? Tem que ter um propósito, né? Eu não posso pedir, por exemplo, na oração, Senhor Deus, eu te agradeço por tudo e te peço perdão pelos meus pecados. Quais pecados? Porque a palavra de Deus fala que eu tenho que confessar os meus pecados. Senhor Deus, essa semana ou hoje eu fiz isso, eu te peço perdão por isso, te peço perdão por aquilo. Então, a gente tem que fazer a oração de forma com propósito e de forma específica. Não pode ser aquela oração genérica. Senhor Deus, obrigado por tudo e me perdoa por tudo. Amém. Não é esse tipo de oração que nós aprendemos na palavra do Senhor e não é dessa forma que nós devemos fazer, tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Quem quiser falar, é só erguer a mão. Isso aqui é uma aula, é um bate-papo, tá? Não é um monólogo, eu não vou ficar falando sozinho. Então, a qualquer momento, quem quiser falar, quiser intervir, fique à vontade. Tranquilo? Só para ficar bem claro aí. Vamos lá. Vamos abrir as Bíblias. João, se puder projetar aí. E aqui eu vou começar a falar já do que está na Bíblia. Efésios 3, de 17 até o... Começa no 16. Efésios 3, 16. O Dirceu está com o microfone, se alguém quiser falar, é só erguer a mão que o Dirceu vai até vocês. Efésios 3, 16. E diz assim: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Nesse versículo tem um propósito. Qual que é o propósito que está nesse versículo? Ele os fortaleça. Nesse versículo ele está pedindo por fortalecimento, tá? Então cada versículo que a gente colocar como exemplo aqui, a gente vai ver o propósito de cada versículo e cada oração. Nesse caso específico aqui está pedindo oração para que, segundo as riquezas da sua glória, ele quem? Os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Então, a questão aqui é fortalecimento. O 17, João, por favor. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Tá? Qual que é o propósito que está nessa oração aí em Efésios? Qual? Firmes, arraigados, criarmos raiz naquilo, tá? Alicerçados no amor. Então, também é mais um exemplo de oração e mais dois tipos aí de propósito da oração. Não é aquela oração vazia, genérica, não é. Então, tem que haver propósito. 18, João, por favor. Assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Aqui está falando da questão da dimensão, da mensuração, que a gente consiga mensurar o amor de Cristo. Então, esse é o propósito, tá nesse versículo aí, tá? Largura, comprimento e altura. Isso aí é o que? É medida, mensuração. Amém, Vaso? Obrigado. Então, essa é o propósito que está nesse versículo aí.
Até aqui está tudo bem? Os irmãos estão entendendo? Está tranquilo? Vamos interagir aí, tá? Esperar o João passar ali. Vamos colocar no versículo 19. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Então aqui está falando em compreensão e está falando também da plenitude, para que tenhamos a compreensão e a plenitude de quem? De Deus. Então a gente vai ver na Bíblia, e tem vários exemplos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, dos propósitos da oração, né? A gente falou na aula passada, a oração tem custo? Tem algum valor para orar? Não tem valor. A oração, aí eu vou fazer uma pergunta depois aqui, tem um tempo mínimo de oração e tempo máximo, de acordo com o que está na Bíblia? Olha, vocês têm que orar no mínimo por 1 hora, 2 horas, tem isso na Bíblia? Nós vamos ver que não tem esse tempo, certo? Então a gente tem que fazer, pedir, crendo, né, e com fé, para que o Senhor responda às nossas orações, tá? Tiago 5. João, se puder abrir em Tiago 5, por favor. Tiago 5,16. E aí tem outros propósitos na Bíblia. A gente só vai falar alguns exemplos, porque assim, tem muito exemplo. A gente vai passar só por alguns, tá? Até porque o nosso tempo aqui ele é limitado. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Olha que versículo maravilhoso, né? E por que a gente coloca aqui nos grupos pedindo oração? A gente ora também pelos irmãos, porque aqui fala, orem confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então a oração, ela tem esse poder também de curar, ela tem. E a oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Então esse tipo de oração, esse versículo aqui, ele está tratando especificamente de cura, certo? Aqui está falando em cura, confessar pecados e para orar para cura, tá? Põe o versículo 17, Tiago 5,17, João, por favor. E agora aqui um outro tipo de propósito da oração. Então tudo que a gente está falando aqui são propósitos. Tiago 5,17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Olha o poder da oração. Elias, no livro escrito em Tiago, ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. É possível isso hoje pela ciência? Algum cientista maluco aí falou, eu vou fazer que não chova 3 anos e meio? Não é possível isso, até hoje não é possível isso. Mas através da oração, Elias orou e ficou aqui também 3 anos e meio sem chuva. Então, olha o poder, olha tudo que a oração é capaz de fazer, né? Versículo 18, João, por favor, pula 1. E aí depois, Elias orou novamente, os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Elias pediu, Senhor, ele orou, Senhor, que não chova por 3 anos e meio. E Deus atendeu, 3 anos e meio sem chuva. E depois ele orou novamente e a chuva caiu. E aí ela produziu os seus frutos. Porque a gente sabe que tem que ter chuva, né? Tem que molhar a terra para desenvolver todo o processo lá de fotossíntese, enfim, e ter os frutos lá. Então, olha o propósito dessa oração. Olha o poder dessa oração, né? E em nossas vidas também, diariamente, quais são os pedidos que a gente tem feito aí? Qual é o propósito da oração que a gente tem feito, tem colocado em nossas orações, para que Deus ele possa estar nos concedendo também? E a gente sabe que
tá escrito nas palavras que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. E aí tem aquilo que a gente falou na semana passada. Dirceu, a Francisca, por favor. Tem aquilo que a gente falou na semana passada. Muitas vezes a gente vai pedir com fé, só que se não for a vontade de Deus, a gente não vai ser atendido. A gente tem que entender também que a vontade de Deus é soberana. Quem que é o dono de tudo, de todas as coisas? É Deus. Certo, Fran? Às vezes a gente pede para Deus fazer a nossa vontade, né? E a gente tem que tomar cuidado que Deus não é um criador de vontades para nós, né? Então eu costumo pedir ao Senhor que o que eu peço seja para glorificar o Senhor. E até aqui Deus tem me abençoado assim. Pedir para que seja feita a vontade de Deus e que seja para glorificar a Deus. Amém? Amém. A importância da oração, né? Na semana passada a gente falou também do hábito da oração. A gente já levanta, já ora. Quem tem um hábito, né? Já levanta, já ora no primeiro momento do dia. Senhor, obrigado, Senhor, por estar vivo, pelo ar que eu respiro. Hoje mesmo eu levantei e falei, olha, Senhor, que dia lindo. Olha que dia maravilhoso que Deus nos deu, né? Aí tem gente que já vai reclamar. Nossa, mas está muito quente, muito sol, não aguento mais. Mas em tudo a gente tem que agradecer, né? Ainda que estivesse um tempo totalmente fechado, chuvoso, frio, a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Por todas as coisas a gente tem que agradecer, né? E essa é a nossa caminhada, a nossa trajetória cristã, de a cada momento, todos os dias, orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, porque tudo é a vontade dEle. E a gente tem que ser grato em todos os momentos, né? Então, eu me policio muito nesse sentido de, mas está chovendo, normalmente com chuva, eu não gosto de dirigir com chuva, né? Porque o trânsito tende a ficar mais demorado e mais perigoso. Eu não gosto, mas, amém, a gente está precisando de chuva. A gente está precisando de chuva. Então, a gente tem que ser grato por tudo isso. O nosso instinto humano, qual que é o nosso instinto humano? Não estou falando do nosso espírito. É reclamar em quase todas as situações. Oh, que porcaria, eu ia caminhar, eu ia buscar um pão na padaria a pé, agora vou ter que pegar o carro, ou vou ter que pegar o guarda-chuva. Eu tenho uma coisa que eu não gosto, é usar guarda-chuva. Eu prefiro me molhar do que usar guarda-chuva, porque o guarda-chuva você protege a cabeça, o resto molha, né? Então eu não gosto de usar. Mas assim, aquela questão da gente ficar murmurando, reclamando, nós temos que nos policiar e vigiar para não ficar fazendo isso. E aí é aquela coisa, é aquela luta diária. É o teu eu, é o teu instinto humano querendo reclamar. E aí vem o Espírito, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. É fácil isso? Não é fácil. Mas é a caminhada que a gente tem que estar seguindo aí. Mais alguém? Então vamos lá. Então aqui o propósito foi para não chover e depois foi o propósito para chover. Lá em Tiago 5,16 o propósito foi a cura. Lá em Efésios, que a gente leu 16, 17, 19, foi para fortalecer, foi para compreensão e da plenitude do amor do nosso Senhor. Mateus 26, 41. João, por favor. Mateus 26, 41. E olha aqui mais uma passagem maravilhosa. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De quem que é essa frase? Quem falou? Jesus. Jesus falou para quem? Para os seus discípulos. Porque enquanto Jesus foi orar, o que eles fizeram? O que aconteceu? Pegaram no sono. E aí Jesus fala, vigiem e orem. Qual que é o propósito aqui? Para que não caiam em tentação. Jesus, ele se afastou, foi orar, e ele falou, eu vou, mas os discípulos fiquem aqui e vigiem. Que quando ele voltou a primeira vez, o que aconteceu? Estavam dormindo. Estavam dormindo. E aí, nesse propósito, Jesus falou, olha, vigiem e orem, para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto,
Mas a nossa carne é o quê? O nosso corpo. A carne é fraca. E é essa luta que a gente tem que ter, essa perseverança, e essa luta diária mesmo, de não deixar a carne que é fraca prevalecer sobre o nosso espírito. E aqui foi o próprio Cristo dizendo, né? E aqui é algo interessante. Vigiem e orem. Tem como vigiar e orar com o olho fechado? Se você está, como que é um vigilante? O vigilante, ele está naquela postura e ele tem que estar olhando as coisas, ele tem que estar vigiando. Se ele estiver dormindo com o olho fechado, ele não está vigiando. Então aqui é uma característica da ação que ele está pedindo para eles orarem, mas, porém, eles não estão orando, ou pelo menos não deveriam estar com o olho fechado. Porque se eles fecharem o olho para orar, eles não vão poder vigiar. Então, tem algumas passagens que a gente vê que tem a oração, né, em que as pessoas, ou quem está orando, não está com o olho fechado ou não está dormindo. Porque não tem como o vigilante estar vigiando, e ele está com o olho fechado, orando. E aí é algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. Tranquilo até aqui? Tranquilo, Joana? Mais ou menos. Vamos lá. O Dirceu, a Joana, isso. Ele vai para o microfone. É interessante que muitas vezes eu estou na estrada e eu estou orando para Deus nos guardar. Então, quer dizer, como é que você vai parar no acostamento? Não. Você pode estar realmente com um relacionamento com Deus, muito íntimo, e ao mesmo tempo dirigindo, né? É bem interessante isso de estar em oração, independente do lugar aonde a gente esteja. Amém. É exatamente isso que a gente está falando. Eu também tenho esse hábito, Joana. Às vezes até eu estou dentro do carro, com o olho aberto, que eu tenho que dirigir, mas eu peço oração. Às vezes a pessoa que está do lado de fora vai achar que a gente está falando sozinho, não está bem na cabeça, né? Mas também esse hábito, eu tenho esse hábito também, de pedir, e às vezes é um momento tão bom, ainda mais quando a gente está sozinho, né? É nós e Deus, e a gente ali vendo as belezas, a gente está viajando e tanta paisagem bonita do lado de fora. Senhor, olha que coisa maravilhosa. Como o Senhor é bom, como o Senhor é perfeito. Obrigado por tudo, por estar me guardando, estar me livrando de todos os males, né? Teve um ano que a gente foi para Curitiba, antes da pandemia, o encontro 3 em 1 que tinha em Curitiba. E aí a gente ia indo para uma cidade que chamava, acho que Birigui. Eu sou muito ruim de memória, tá? Fui eu, o Valdivino, o Josué, o Gil e mais um irmão. A gente foi para Bariri. Eu vou lembrar o nome depois certo e trago aqui. E de lá a gente saiu acho que era uma quinta-feira à noite, a gente foi direto para Curitiba de carro, né? E eu lembro quando a gente estava voltando de viagem, desse congresso lá em Curitiba, a gente sempre ora, tem o hábito de orar. Irmãos, eu estou dirigindo, vocês vão orando aí, eu vou orando com o olho aberto aqui, porque eu estou dirigindo. E segundos após ali, aconteceu um acidente na nossa frente, um acidente gravíssimo, que o carro lá, as vítimas ainda estavam no carro, parou tudo onde a gente estava, e aquela coisa de questão de segundos, Deus nos deu um livramento, né? E é uma estrada lá que a gente, quando estava voltando de Curitiba, se eu não me engano é a Regis, é cheia de curva, eu nunca tinha passado por lá, Regis Bittencourt, essa rodovia olha, é muita oração, né? E pedir livramento mesmo, e eu lembro que a gente teve esse hábito de orar. E lógico, com certeza Deus, ele interviu por nós, nos guardou, né, e nos livrou lá. Mas é um exemplo muito bem dado aqui. Às vezes exemplos da vida, você está lá no quarto, ou você está na sala, ou você está lendo um texto, está lendo um livro. Você pode ter esse hábito de, naquele momento também, estar orando e agradecendo a Deus, tá? Mais alguém? Mais alguma dúvida até aqui? Anderson? E também tem a questão que em Timóteo, que ele fala para os homens, né? Em 1 Timóteo 2,8 ele fala: quero, pois, que os homens orem em todo lugar,
levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então acho que não só pela questão da mão santa, que você pode erguer a mão para orar ou não, mas a questão de sem ira e sem discussões. Então é um momento de intimidade com o Senhor, né? De paz, um momento de aproximação. Acho que esse versículo ele também traz isso. João, você consegue projetar 1 Timóteo? 1 Timóteo 2:8. 2:8, por favor. 1 Timóteo 2:8. Vamos ler. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Sem ira e nem discussões. Tá? Lembrando, tá? Só para a gente ficar no contexto aqui, que os apóstolos, eles receberam a orientação de Jesus de imposição de mãos, tá? Os apóstolos, certo? Qual foi o último apóstolo vivo? João. Então, daqueles que Jesus consagrou, depois ele nomeou mais 7, os 12 escolheram mais 7, enfim. Mas essa questão de imposição de mãos cessou com a morte dos apóstolos, certo? Tranquilo até aqui? Então a gente tem que deixar muito bem claro. Mas é mais um exemplo de oração, né, Anderson? Mais um exemplo de oração. E a gente aqui, irmãos, a gente vai pegar um ou outro versículo, porque tem muita passagem na Bíblia. Tem muito versículo que fala a respeito de oração. Se algum irmão também achar mais algum versículo que acha pertinente, pode também estar levantando a mão que a gente vai projetar aqui para estar lendo também. Tranquilo? Vamos lá. Aí eu vou pegar um exemplo aqui do Velho Testamento. A gente estava no Novo, vamos para o Velho aqui. 1 Samuel 1. 1 Samuel 1, versículos de 9 a 11, João. 1 Samuel 1, versículos de 9 a 11. Essa história aqui é uma história muito bonita. As mulheres com certeza devem saber também. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. 10. E, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então, Ana, amargurada, ela orou ao Senhor e pediu. Vamos lá para o 11. Então, fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Aqui quem orou? Ana. E o que ela pediu? Qual que era o propósito da oração dela? Um filho. E ela foi atendida. Depois Deus não se esqueceu, depois fala nos versículos adiante, Deus não se esqueceu e ela teve um filho, né? E qual que era o filho dela? O nome do filho dela? Não era Sansão, era Samuel. É quando a gente fala isso, que nenhuma navalha passaria pelo teu cabelo, o pessoal tende a fazer essa ligação aí. E ela teve o filho. Então, nesse quesito, Ana orou, e o que ela pediu? Senhor, não te esqueças de mim, mas qual que era o propósito da oração dela? Um filho. E Deus a atendeu, e Deus deu a ela um filho chamado Samuel. Então aqui, depois a gente vai fazer uma revisão aqui, olha quantos propósitos Deus, exemplos de propósito Deus tem, e Deus ele respondeu. Olha aqui, enfim, é a questão da plenitude, né? Deus ele é maravilhoso. Tranquilo até aqui? Alguém quer fazer alguma observação? Alguma colocação? Não? Vamos lá. Jonas 2, 1 e 2. Jonas 2. Vamos lá. A história de Jonas. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: No meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro, e ouviste o meu clamor.
aqui é a história de Jonas. Jonas, ele tentou fugir, né, do chamado de Deus. E depois teve ele foi para um navio lá, um barquinho. Esse barquinho começou a virem as ondas. E aí ele pediu até para jogarem ele ao mar. Porque ele falava, essa culpa aí, isso está acontecendo. Jonas tinha até falado para o pessoal que estava no navio lá, no barquinho. É por culpa minha, me joguem ao mar. E aqui o contexto dessa história é que Jonas, ele orou, ele clamou, e o que Deus fez? O que o peixe grande fez depois? As tias da IBI devem saber bastante, né? O que fez? Jonas estava lá dentro do peixe, ele foi engolido por um peixe grande. Não é baleia, tá? Não sabemos se é baleia ou não. É um peixe grande. A Bíblia fala peixe grande. Não fala a espécie. Então ele orou para Deus o livrar, e Deus fez o quê? Depois esse peixe grande, Deus escutou a oração. Esse peixe grande vomitou em terra firme. Propósito da oração aqui de Jonas, qual que foi? Quem arrisca? Para que Deus livrasse ele, tirasse ele daquele momento, né? Ele fala aqui até Sheol, o exemplo de Sheol, e Deus depois, o peixe grande expeliu, vomitou e o colocou em terra firme. Então o propósito era aí, esse livramento aí, livrá-lo da morte e tirar ele da barriga desse grande peixe aí, que ele ficou por quantos dias? 3 dias ele ficou dentro da barriga desse peixe grande aí, né? Se fosse uma baleia que tivesse engolido alguém, em 3 dias já teria começado o processo dentro de um peixe, de mastigação dela lá, passaria pelo processo lá, já estaria até eu não sei se 100% decomposto, mas já estaria em processo de decomposição. No processo que tivesse engolido, né, uma pessoa normalmente. Tranquilo até aqui? Tá bom. Então o Jonas, ele clamou por socorro, e o peixe vomitou ele na terra firme lá adiante. E aí tem aquelas questões que a gente já começou a falar aqui, a gente vai retomar. Mediante o que a gente já estudou na aula passada e nessa, existe um local específico para oração? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? A Bíblia, ela não fala que só em tal local a oração vai ser recebida. A gente tem um exemplo lá em Mateus 6. Deixa eu ver se o João projeta aqui. Mateus 6. João, se puder pôr em Mateus 6. Mateus 6, 6. Que diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então aqui Jesus deu um exemplo de ir para o quarto orar, mas João, volta lá para o versículo 1, por favor. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. 2. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. 3. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba que a esquerda não saiba o que a direita está fazendo. 4. De forma que você preste ajuda em secreto. O seu pai, que você quer feito, está em secreto, recompensará. 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. O que estava acontecendo aqui no versículo Mateus de 1 a 5? Os hipócritas lá, os judeus, enfim, os convertidos, eles tinham o hábito de ficar orando aonde? Ao entorno das sinagogas, e eles ficavam lá em pé e orando, né? E o que acontecia? Isso era em público. Mas eles faziam isso para quê? Para se aparecerem. E aqui está falando, Jesus chama de hipócritas. É a mesma coisa que a gente sair na rua ali e ficar orando ao entorno da igreja, ficar orando. Por que a gente tem que orar? Qual que é o sentido desse tipo de oração?
Eles estavam fazendo para que eles fossem lembrados, como se eles pudessem ser motivo de honra, de glória, e não é isso. Não é isso. E ainda existe isso nas sinagogas. Se vocês, quem já foi para Israel, eles ainda têm esse hábito de ficarem ao redor lá das sinagogas, do muro lá, e eles ainda têm esse hábito de orar em público e ficar orando alto lá, como se isso dissesse que eles fossem mais santos ou mais puros que alguém. E não é esse o objetivo, tá? Não é esse o objetivo. E aí o versículo anterior fala, ó, que a mão esquerda der, que a mão direita não saiba. Francisca. Dirceu, a Francisca, por favor. Mas Jesus, ele deu um exemplo de orar para o quarto. Eu tenho esse hábito. A primeira oração do dia, eu vou para o meu quarto, eu fecho a porta lá e eu oro. Mas como a gente já disse, né, Joana? Tem um local específico para oração? Não tem. Então é outra coisa que a gente tem que saber. Senão a gente teria que ir para o monte orar, teria que ir para o templo. Não tem isso, tá? Jesus, ele deu um exemplo que os hipócritas faziam em público para, né? Ó, eu sou o bom aqui, vou ficar orando aqui, tá? Fran. A gente pode orar em qualquer lugar, né? Mas Jesus, por exemplo, ele gostava de se afastar para ficar a sós com Deus, né? É um exemplo para a gente também ter nosso momento pessoal com Deus, né? Eu não posso abrir meu coração, por exemplo, confessar pecados que só Deus sabe, para todo mundo saber. Aí isso eu estaria sendo hipócrita, né, também. Então, ficar no quarto, como a Bíblia instrui, é o momento para a gente fazer nossas orações pessoais e ter esse relacionamento íntimo com Deus, né, e estarmos sempre orando uns pelos outros, né, uns com os outros, né? Orar em dupla é muito bom, orar no grupo também, de toda forma, orar sem cessar, como a palavra diz. Amém. Márcio? Eu estava com um versículo aqui e a Fran falou uma frase que está nesse versículo, mas que coisa, hein, Fran? Marcos 6:32 diz: então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. E em Marcos 6:41 diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Então, quando a gente vê algumas passagens bíblicas, né, nós sabemos disso, né, que temos que ler e reler, entender o antes, o depois, o contexto. E ali, quando fala para ir para o quarto, realmente é o momento de... Você precisa ter comunhão com o Pai, né? Eu conheço um irmão que ele ora com os olhos abertos, né? Aí como que eu sei disso? Na verdade, quando eu ficava tomando conta do culto, algumas vezes eu tinha que levantar em alguns momentos que eu não queria. Então, e ele já falou publicamente que ele faz isso, né? Ele lê com os olhos, ele ora com os olhos abertos e ele consegue. Eu não consigo. Então, se ele consegue concentrar, amém. Mas o ponto é ir num quarto fechado, fechar os olhos. Isso realmente tem a ver com um momento que você precisa de estar o mais concentrado possível. E foi comentado aqui, né, e eu sei que os irmãos sabem disso, eu também faço isso, às vezes você dirigindo, ou em alguma outra situação no mercado, por exemplo, você, por alguma razão, você ora, mesmo que seja uma oração rápida, você ora e com os olhos abertos às vezes, né? Não é o fim do mundo. Mas o que nós não podemos deixar é de orar só nesses momentos que nós estamos aproveitando algumas situações. Eu oro o tempo todo. Ok, que bom que você ora o tempo todo, mas e aquele tempo que você realmente se dedica a adorar a Deus por Ele, por ser Deus, por quem Ele é, não é? Não só aproveitando as situações do dia a dia. Amém. Obrigado, Márcio. Mais alguém?
Não, é isso. Na Bíblia nós temos vários exemplos. Vamos aqui ficar ao exemplo de Jesus. Jesus, ele se retirava para fazer oração. E essas orações não eram de um dia, né? Jesus chegou a ficar quantos dias lá no monte? 40 dias? 40 noites, é isso? Orando, né? Inclusive jejuando. Então Jesus tinha esse hábito, que é um exemplo para nós também, né? O que acontece é que a gente não pode dizer ou colocar como regra, aqui no Guanabara a gente vai orar toda segunda-feira, cada irmão vai orar na sua casa por no mínimo 1 hora, vai lá para o teu quarto. Nós não podemos colocar isso como regra, mas a Bíblia nos dá vários exemplos de tipos de oração, tá? E aqui hoje a gente está tratando especificamente do propósito, os propósitos da oração, tá? Obrigado, Márcio, obrigado, Fran. Tá bom, aí a gente falou, então, local específico, a gente tem esse mandamento de orar somente em tal local? Não. Temos vários exemplos da Bíblia de locais para oração? Sim. Certo? A gente não pode, como homens, acrescentar algo e falar, não, tem que ser todo dia, todo em tal lugar. Ou somente em tal local. Não. Segundo, existe um horário específico para orar? Na Bíblia. Falou, você tem que orar todo dia a tal horário. Tem isso na Bíblia? Sim ou não? Não tem. Agora, nós temos exemplos de oração em determinados horários do dia? Nós temos também. Certo? Então, a gente... tem gente que fala, eu acordo às 3 horas da manhã para orar. Amém. Amém. Tem gente que acorda às 5. Tem gente que ora quando levanta. Tem gente que ora a hora que vai dormir. Agradece a Deus, ora durante as refeições, né? Ok. Mas a gente não pode colocar como regra, Genésio, tal horário, a nossa oração tem que ser tal horário, porque está na Bíblia, senão Deus não vai aceitar. A gente pode orar qualquer momento, em todos os horários, tá? Mas a gente não pode colocar isso como regra. Genésio. Nós sabemos que nos primeiros anos da igreja, muita coisa acontecia que veio da velha aliança. E no caso, tinha os horários que os apóstolos iam no templo. No caso, a oração das 3 horas. Tem aquela história que Pedro estava chegando com João na oração das 3 horas no templo, que o pedinte estava lá, né, pedindo, ele falou, eu não tenho nada para te dar, mas o que eu posso fazer em nome de Jesus, você se põe de pé, porque ele era aleijado, né? Então, eles continuaram. Se a gente estudar mais aprofundado, a gente vai ver que muitas coisas que era da velha aliança continuou pelos primeiros 12, 15 anos. Ainda algumas coisas continuaram, nem, por exemplo, o dízimo, eles davam, aí tinha aquela discussão que agora o dízimo era da velha aliança, nós estamos na nova aliança, na graça, mas isso aconteceu pelos primeiros 12, 15 anos da igreja, muitas coisas continuou até eles conseguirem mudar a mentalidade das pessoas da época, né? Amém, Genésio. Muito bom, muito obrigado. Terceiro item. Existe um tempo mínimo ou máximo para oração? Tem que orar de 5 a 20 minutos, a 30 minutos. Tudo isso que a gente está falando é na Bíblia, tá? É o que está nas Escrituras. Tem um tempo mínimo? Não, Lucas, Deus só vai ouvir sua oração se você orar por no mínimo 30 minutos ajoelhado. Tem isso na Bíblia? Não tem. Porque a oração ela tem que ser de coração. A oração ela tem que ter um propósito. Então pode ser que a oração dure 5 minutos, pode ser que a gente passe 1 hora orando, 2 horas orando, tá? Mas biblicamente a gente não pode falar, não, Deus só vai ouvir sua oração se ela tiver no mínimo 30 minutos, às 3 horas da manhã, do período tal. Tem isso na Bíblia? Não tem, tá? Então não tem esse tempo mínimo, Joana, nem esse tempo máximo. João, depois você projeta aí a última, que é Colossenses 1, 3 e 4, por favor. Colossenses 1, versículos 3 e 4.
Eu acho bem interessante essa flexibilidade de nós escolhermos o nosso horário. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho um filho que mora em Dubai. E lá, todos os dias, às 3 horas da tarde, toca uma sirene na cidade inteira. E de manhã, quando as pessoas estão indo para o trabalho, você vê os trabalhadores, todos com um tapetinho enrolado na mão. 3 horas da tarde, para tudo. E você está no Carrefour, tem sala de oração. Se você estiver no metrô, e todo mundo respeita. E eles deitam e colocam a cabeça no chão. E é interessante que eu estava numa fila, não sei onde que eu estava lá com meu filho, e um senhor calvo, ele tinha uma mancha preta, mas não é aqui na testa, é aqui. E meu filho falou assim: mamãe, você sabe o que é aquela mancha? Falei: não, de tanto orar. Ele não coloca a testa aqui, ele abaixa a cabeça e ele tem uma mancha. Então, eu não estou dizendo o que é certo ou o que é errado, mas olha alguém que não está orando para um Deus vivo e eles têm disciplina. Todo mundo respeita, você pode ir em qualquer estabelecimento, todos têm sala de oração, tocou a sirene, para tudo, aquele que quer orar e todo mundo respeita. E nós, com toda essa liberdade, ainda queremos colocar regras. Lá tem regras e todo mundo obedece. Aqui nós não temos regras. Deus deixou o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, muitas vezes, leva à negligência. Amém. É um exemplo que eles seguem, eles têm que seguir, eles fazem mesmo. E dura, se não me engano, por volta de 30 minutos. Essa oração deles, eles têm um tapetinho. Essa é uma religião que eu não vou falar o nome aqui, porque está indo para o YouTube. E eles podem depois gerar algum problema para a gente. Mas eles têm esse hábito de todos os dias, aonde quer que estejam, essa cultura aí de parar, colocar o tapetinho e prostrar o rosto em terra, a testa em terra. Diz, seu Joana. Eles têm esse hábito. O portão da minha casa, quem já foi na minha casa sabe onde eu moro, o portão da minha casa é em frente ao portão de uma mesquita muçulmana, e tem uma torre. E eles, quando eles fizeram aquilo lá, eles foram de vizinho em vizinho pedir permissão que eles vão lá na torre cantar e orar. Eles não têm vergonha. E eles pediram. E nós somos um país que realmente tem esse tipo de respeito. Nós somos um país laico e todo mundo permitiu. Então, o que eu quero enfatizar é como eles, mesmo estando errado, eles achando que eles são certos, eles são fiéis. E nós temos a salvação, nós temos a vida eterna aqui, e muitas vezes nós negligenciamos. Que isso sirva de exemplo, no sentido de que eu sei quem eu estou servindo, quem eu estou adorando. Amém. Eu já fui naquela mesquita muito tempo atrás, tinha um amigo meu que ele era muçulmano, mas é aquilo, eles são bem devotos nesse sentido aí, eles são bem fiéis nesse sentido. Bom dia, amadas igrejas. Obrigado, irmão, pelo estudo. Sabemos que a Bíblia diz que Deus não muda, mas sua vontade pode ser alterada a qualquer momento. Sim. Deus age através do tempo. É por isso que podemos orar a Deus de acordo com a vontade dele e não a nossa. Obrigado. Amém. É a vontade de quem? De Deus. Amém? Eu vou só ler aqui, irmãos, o versículo, essa passagem, a gente encerra que já passou um minuto aqui. Vamos lá. Colossenses 1:3. Sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Próximo. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. Volta no 3, João, por favor.
oramos por vocês, porque sabemos do amor que vocês têm tido aí. Então, aqui, qual que é o propósito aqui, né? É o agradecimento mesmo. Os pedidos, agradecimentos, que tem que ser também específicos. Então, aqui ele está orando, fazendo uma ação de graças, agradecendo também pelo exemplo que vem lá no versículo 4. Que então são os propósitos aí. Só para a gente relembrar e finalizar aqui. A gente falou dos propósitos, alguns propósitos de oração. Compreensão, plenitude, fortalecimento, cura. Teve a questão lá de chover e não chover, questão relacionada a clima, a chuva. Vigiar e orar para que não caia em tentação. Oração por um filho. Ana pediu e Deus a ouviu. Oração por socorro, no caso de Jonas, né? Estava na barriga do peixe, e ele orou para sair de lá. E também a gente tem que ter a questão de agradecimento. Agradecer também e orar para agradecer. Se ficou alguma dúvida, guarda aí a nota, fica para Joana. Cadê o Dirceu? A Joana vai fazer a última colocação e a gente ora e encerra, tá bom? E eu peço perdão que já passou um tempinho aí. Eu sou bem rígido com o horário, eu peço perdão por isso. É que normalmente, quando nós fazemos o pedido, nós temos a certeza que Deus vai responder aquilo que eu gostaria. Mas a resposta de Deus é o melhor para nós. Meus avós deixaram muitas terras, meus avós vieram da Itália, e eu lembro que meu pai passou uma vida inteira orando: Senhor, se for da sua vontade, conceda aquelas terras, porque eles invadiram. E meu pai nunca teve aquilo. E ele aceitou. Eu não sei o porquê, mas a vontade do Senhor prevalece. O sim ou não, Senhor, faça feita a sua vontade. Muito obrigado, amém. Oi, Lu, tem que ser rapidinho. Seja feito a tua vontade, ou seja, na nossa oração a gente tem sempre que colocar o querer de Deus na frente. E como a oração do Pai Nosso, a gente precisa ter cuidado. Eu presto serviço à minha empresa, eles sempre colocam a oração do Pai Nosso, mas a gente tem que levar em consideração que muitas coisas dali, a oração foi um exemplo. Por exemplo, venha a nós o vosso reino, nós somos o reino de Cristo, o reino já está estabelecido. E eles utilizam o Pai Nosso como exemplo de oração, como oração, mas é um exemplo de oração, né? Precisamos ter o cuidado que algumas das coisas ali de exemplo que Jesus deixou, como o reino já está estabelecido. Isso, só para a gente entender aqui o contexto, Jesus ele deixou o modelo de oração, que é o Pai Nosso, só que ele fala para a gente não ficar repetindo sempre as mesmas coisas, né? E eu joguei muito tempo futebol, assim, fui perneta, mas futebol, o pessoal orava, aí durante o futebol era só palavrão, porrada no adversário, aí saía e ia tomar cachaça. Então assim, qual que é o propósito dessa oração? E outra, ninguém ora para perder. E no futebol o máximo que vai ter um empate. Como perder os dois não tem, como ganhar os dois não tem. Então o pessoal, às vezes o pessoal faz de forma errada, porque ele vai orar para quê? Ele faz a oração, mas a vontade tem que ser de Deus. Aí ele sai, fica batendo no adversário, fala palavrão, né? Depois vai beber e todo mundo aqui sabe o problema que a bebida traz para as famílias. Enfim, é um tema que a gente vai entrar mais adiante aí. Fechamos aqui com esse... Amém? Então eu vou estar orando, a gente vai estar finalizando e peço perdão pelo atraso de 5 minutos. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, Pai amado, soberano. Nós sabemos, ó Pai, que a vontade que prevalece é a sua, Senhor Deus. Que o Senhor nos dê, Pai, maturidade para que possamos entender, ó Pai, tudo aquilo que pedimos, ó Pai. Se a gente pede, mas não é feito de acordo com aquilo que pedimos, ó Pai, nós temos que respeitar e ter sabedoria, Pai, para saber que a decisão, a palavra final é sua, Pai. Obrigado por esse domingo, por esse início de semana. Obrigado, ó Pai, por cada família aqui representada, Senhor. Obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem dado em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelo estudo que o Senhor tem nos trazido, ó Pai, que possamos cada vez mais aprender mais a sua palavra, nos dedicar mais à sua palavra, que possamos também orar mais, ó Pai, e orar com propósitos, ó Pai. Que o Senhor possa tirar qualquer tipo de cegueira espiritual, o Senhor possa tirar de nós, ó Pai, tudo aquilo que foge da sua palavra, Pai. E que com corações limpos, ó Pai, corações aquebrantados, possamos orar, ó Pai, e pedir e ter a resposta daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Pai.
E pedimos exatamente também, ó Pai, novamente, sabedoria, porque muitas das respostas, ó Pai, não vão ser de acordo com aquilo que queremos, ó Pai, mas de acordo com aquilo que o Senhor quer. E nós temos que respeitar, porque a decisão do Senhor é soberana. Nos leve em segurança, assim como o Senhor nos trouxe em segurança, abençoe a cada família aqui presente e nos despeça em segurança, Pai. Fazemos isso sempre e faremos até que seu Filho volte. E é no nome dele que oramos agradecidos. Amém.